saber mesmo é da França, cara, porque realmente estou surpreso, né, cara? Não esperava a esquerda lá, pelo menos estava todo mundo falando lá que a direita ia vencer na França e não sei o quê, né? O que o senhor acha, professor? O que está acontecendo? Botaram as coisas, tá no trilho de novo? Bom, boa noite aí, camaradas Portinho, Schmidt. Olha, não foi tanta surpresa, porque a esquerda lá fez uma jogada de mestre no primeiro turno e uma jogada de mestre no segundo turno. Quais foram as jogadas de mestre? No primeiro turno, o Macron, que vocês sabem, né, ele dissolveu o parlamento sem ter necessidade, achando que ele seria o grande, tudo giraria em torno dele. Na verdade, todo mundo achou que ele deu um tiro no pé. Ele acabou se salvando, eu vou explicar depois por quê, mas não por conta da maestria dele. Foi um erro o que ele fez. Mas ele acabou se salvando até porque a esquerda ajudou ele a se salvar. E vou explicar depois, né? Mas ele então dissolveu o parlamento e queria assim que todo mundo se juntasse contra ele, que se apresentava como o centro republicano, nunca foi de centro, mas como um homem de direita. Eu sou o centro e eu vou derrotar os fascistas. Unam-se a mim. A esquerda falou: não, senhor, nós vamos nos unir em torno de nós mesmos. E pela primeira vez desde 1940, quando Hitler invadiu a França, não precisou nem ocupar a França inteira. Aliás, ontem, 10 de julho, foi quando se instaurou na França o governo famoso, tristemente famoso, governo de Vichy. Um governo de traição, um governo nazista, um governo antissemita, né? É um governo traidor, um governo nazista. E durou 5 anos. A partir daquele momento, foi formado na França a Front Populaire, né? A Frente Popular, na época liderada pelo Partido Comunista Francês, que era muito forte. Agora, eles fizeram a Neuf Front Populaire, a nova Frente Popular, já não mais liderado pelo Partido Comunista Francês, mas liderado pela França Insubmissa, do Jean-Luc Mélenchon. Juntou esse partido do Mélenchon mais o Partido Socialista, que não é mais socialista há muito tempo, um partido social-democrata. A imprensa francesa chama de centro-esquerda, mas nem isso é, na verdade. O Partido dos Ecologistas, não é, da Marine, um partido verde, e o Partido Comunista Francês, que é o menor dos quatro, fez 12 deputados. Estes 4 partidos, as pesquisas davam que ficariam em segundo lugar. Os fascistas da Marine Le Pen, as pesquisas davam que ficariam em primeiro lugar. E este aqui ficariam em segundo, e o partido do Macron, com mais 2 juntos, ficariam em terceiro. E um partido republicano, com mais 2 juntos, são 4 coligações que disputaram, ficaria em quarto lugar. E não tem mais nada para ninguém. Não é? A França tem muitos partidos. As eleições na França são eleições distritais puras. Ali já foi proporcional, depois teve proporcional junto com distrital misto. Hoje é distrital puro. Se elege um deputado a cada 577 distritos. É eleição do grande... é o vereadorzão, né? É um atraso, né? É um absurdo isso. Os países mais avançados, democráticos, os nórdicos todos são proporcionais, na América Latina é proporcional. A França, a Alemanha e a Inglaterra, Estados Unidos são distritais puros, né? O primeiro turno elegeu 76 dos 577. Então, 501 não resolveu, foi para o segundo turno. Aí a esquerda dá a segunda, o grande exemplo de maestria política, de desprendimento político. Aí ela propõe a frente ampla. No primeiro turno foi a frente de esquerda. Vamos cuidar do nosso time, não é? Ninguém elegeu
os fascistas elegeram 39 dos 76. A esquerda elegeu alguns, Macron alguns, tal. Dos 501, foi feito um grande acordão. E qual era o acordão? Quem estivesse melhor posicionado apoia, né? Quem ficou em terceiro lugar retira. Qual era o objetivo? Barrar os fascistas, cuja pesquisa indicava que elegeriam 230. Não governariam a França, porque para governar precisaria 289. Eles elegeram só 39. Precisariam 250, né? Mas falavam que eles elegeriam no total 230. Precisa barrar isso. Bem, foi feito acordo. 230 distritos alguém retirou, seja de esquerda ou seja da direita. Ao fazerem esses acordos, a esquerda, de alguma forma, foi beneficiada e elegeu 183 ou 4. Mas o Macron, que a pesquisa indicava que elegeria 110, acabou elegendo 164. Ele sabe que ele não elegeria tudo isso, mas é o preço que, digamos, a esquerda pagou, né, a tal da Frente Ampla, que, nesse sentido, bom, agora está um impasse na França, na verdade, né, e os jornais estão reconhecendo isso. E as manchetes são assim: o governo que a França precisa, o resultado das eleições não apontou. Pulverizou muito. Por que pulverizou? Os 182, 183 da Frente Popular, 74 do Mélenchon, mais 50 de não sei o quê, dos socialistas, e mesma coisa do Macron. Ninguém chega próximo da maioria. Mesmo o Mélenchon, né, não unifica os 184. Dentro do grupo da esquerda, tem 3 candidatos a primeiro-ministro. Bom, para piorar as coisas, o Macron quer dar um golpe. O Macron, que não aceita o Mélenchon, que é um homem muito à esquerda, tem até um passado, um pezinho no trotskismo, hoje não é mais. O Macron quer pegar um cara do Partido Socialista, que é a ala mais moderada desse grupo, e quer compor com a turma dele. Mesmo assim, não dá 289. Ainda bem que o nome dele é Olivier Faure, que é o secretário-geral do PS. Ele está repudiando esse tipo de iniciativa que quer rachar a frente. Mas até quando ele resiste a isso? Isso o Le Figaro e o Le Monde estão mostrando isso. Eu vi entrevista dele nos jornais hoje, nos jornais não, nas televisões, né? Criticando o Macron. Não se faz uma coisa dessa. Então, isso é uma tentativa de golpe. Então, o Macron querendo quebrar esta frente, ou seja, há uma crise de governo. A Marine Le Pen dizendo claramente o seguinte: nós vamos votar moção de desconfiança, qualquer que seja o novo primeiro-ministro, ou seja, está apontando uma crise. A Constituição francesa diz que não pode ter novas eleições no prazo de 1 ano, salvo se uma moção de desconfiança for aprovada. Mas para votar uma moção de desconfiança, um primeiro-ministro tem que ter 289 votos. Também não está fácil que isso aconteça. Ou seja, está difícil montar um governo, né? O Macron tinha o primeiro-ministro porque ele tinha quase 300 deputados, ele e os outros partidos na aliança. Agora ele não consegue mais isso. Então, uma crise à vista. A grande questão mais importante de conclusão é que nós conseguimos barrar o avanço dos fascistas. A mesma coisa vale, aí apenas para registro, não vamos pautar. Na Inglaterra, nós barramos os fascistas nas urnas, lá que é o Partido Conservador. Não quer dizer que a esquerda venceu, essa turma desses trabalhistas que venceram ali, meu amigo, como dizia minha mãe quando era criança, não é flor que se cheire, aquela turma
Esses trabalhistas, eles foram fundados em 1900. 1900 é o último ano do século XIX, né? Muita gente acha que já é século XX, não é, né? O ano 1 foi século 1 não teve ano zero, né? Ano 1, né? Ano de Jesus, né? Então 1900 é o último ano do século, mas os trabalhistas eles começaram a concorrer em 1875. Era o partido que Marx e Engels lançavam candidatos em outras legendas na época. Eles são herdeiros dos trade unionismo. Era um partido que Marx e Engels participavam. Eram ultra-esquerda naquela época, né? Aí eles foram caindo mais ao centro, centro-esquerda e tal. E aí, em 2020, esse Keir Starmer deu um golpe no partido. Expulsou o Jeremy Corbyn, que era um homem de esquerda, centro-esquerda, que para se eleger teve que sair candidato, ele negou legenda para o Corbyn, né? Teve que sair candidato por independente, se elegeu muito bem sem legenda. E o outro, o Galloway, teve que sair, foi expulso do partido, teve que fundar outro partido, se elegeu muito bem também. Então, esse Starmer mas disse que vai reconhecer o Estado da Palestina, né? Mas é um cara da guerra, né? Está autorizando a Ucrânia a usar mísseis ingleses para atacar o território russo. Daqui a pouco a gente pode falar dessa guerra a OTAN agora declarou guerra à Rússia, né? A O coisa, os professor, tambores da guerra estão rufando alto, viu? vamos, É vamos isso, falar, pessoal. vamos falar dessa questão da OTAN, mas nessa que eu queria só fechar nessa questão da França aí, porque eu até fiz um programa essa semana aí que pintou esse assunto, eu até tinha comentado fiz uma tese, né? E eu até não sabia esses números aí da frente de esquerda, não sabia a fatia de cada partido, né? Só sabia que a França em submissa tinha a maioria, né? Dos parlamentares eleitos. E a tese que eu formulei, professor, eu não sabia ainda que o Macron já tinha tentado esse golpezinho, mas a tese era justamente essa, que na minha visão, que também não dá para confiar nos socialistas da França e nos ecologistas, né? Esses caras estão bem próximos ali do centro. Então, a minha tese era justamente de que eles talvez rompessem essa frente formada eleitoralmente e se juntassem ao Macron para compor um gabinete ali. Mas o senhor está me trazendo uma notícia nova que eu não conhecia, que os socialistas já repudiaram. Então, uma boa notícia na minha visão essa aí, né? A turma do Macron, os macronistas, com os socialistas e os ecologistas, será que eles não atingem ali o limite, professor? Não atinge Não, os não chega. 89. Não, e a Marine também não vai aceitar essa. Eles estão muito blocados. A Frente Popular, o programa deles é muito fechado. Mas aí Porque eles se unificam muito na política interna, eles não discutiram política externa. Na política externa tem muita divergência, mas o primeiro-ministro não cuida da política externa, é o presidente que cuida, né? Porque na externa eles até teriam divergências ali sobre a Ucrânia, sobre a Palestina, né? Isso. Então é até uma questão favorável eles só cuidarem da interna, porque na interna eles realmente estão fechados na questão de migração, de políticas públicas, de revogação das reformas previdenciárias e trabalhistas que foram feitas, né, professor? Isso mesmo. Então, até uma boa notícia aí. E eu não sei se o senhor... Bom, o senhor deve ter visto aí que o senhor acompanha os jornais do mundo inteiro, né? Eu acompanho um programa que eu não sei se o senhor conhece, que é um canal espanhol do Pablo Iglesias, o canal Red. Ele é em espanhol, né? E eles fazem uma cobertura muito interessante, porque eles sempre trazem as questões todas que eles... Tem um programa que se chama La Base, que é um programa de 40 minutos, 1 hora, que eles têm... O Pablo Iglesias, o senhor sabe quem é, né? Lá do Podemos, aquele jovem que acho que foi até vice-presidente da Espanha, se não me falha a memória, né? E ele montou esse canal aí, que é o canal Red, RED, né? Red de vermelho, né? E eles têm uma abordagem que foca muito na questão da imprensa, né? Da cobertura que a imprensa dá
os fatos, a cobertura de direita, né, professor, que a gente conhece bem. Eu acho interessante isso aí. E no programa que eles analisaram a eleição da França, eles trouxeram ali a cobertura da imprensa espanhola, francesa, até inglesa também, atacando muito o Mélenchon, né, professor? Eles estão focando os ataques na figura do Mélenchon, tentando criar uma instabilidade dentro da Frente Popular, né? Essa eu acho que é a estratégia do PIG europeu, né, professor? Eu acho. O Mélenchon é um quadro que cresce muito politicamente, ele muito amigo do Lula, ele se diz discípulo do Lula, né? Eu acho que foi um dos que visitou o Lula lá na cadeia, veio para visitar, e declarou agora, no último discurso que ele fez, solidariedade total ao governo do presidente Lula. E é um quadro, eu acho que ele, mais dia menos dia, vai presidir a França. É um quadro de ascensão, 40 anos de militância. É um quadro de Estado, muito preparado, né? Então, é natural que ele seja o centro dos ataques, né? Não tem ninguém, eu acho, hoje tão preparado para assumir o poder do que ele, né? E é um cara que não se dobra assim, não se verga, não tem, assim, aparentemente, não sei de nada de rabo preso dele, e é o nome do partido dele, né? Ele é insubmisso e defende uma França insubmissa, né? Programa muito, muito coerente, né? Mas é isso.